Ok, então vamos dar continuidade ao conteúdo do primeiro módulo da Físico-Química 3, né? Hoje, na terceira aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o equilíbrio de fases que nós estamos discutindo desde a semana passada, envolvendo sistemas de 1 e 2 componentes. Nós ainda não entraremos nas misturas, né, nos sistemas binários de 2 componentes hoje, mas como o módulo é um só, então essa seria a segunda parte. Eu não sei se vocês perceberam, eu mandei naquele PDF que eu encaminhei após a aula, um exercício que a gente não discutiu em sala de aula para vocês desenvolverem. Eu acho que quem me mandou foi a Bianca, e ela até perguntou assim, eu não sabia se esse exercício seria cobrado. Na verdade, era mais uma coisa para vocês tentarem fazer e eu trazer a resolução dele aqui, mas vocês não tinham a obrigação de me entregar, tá? Então, como é de costume fazer, para a gente ter um ponto de partida aqui, eu vou fazer um resuminho básico do que a gente discutiu na última aula, né, só para criar essa ponte. Bom, então a gente definiu o potencial químico como sendo a variação da função de Gibbs em função do número de mols de um constituinte, né, quando esse único constituinte é adicionado a um sistema, a pressão e temperatura constantes. Discutimos a relação entre essa grandeza, o fato de que ela tende a ser minimizada para qualquer processo espontâneo, e o fato de que algumas vezes você não observa os mínimos termodinâmicos, né? Inclusive enveredamos um pouco pela discussão do crescimento de superfícies sólidas, que a gente às vezes consegue aprisionar os átomos numa configuração que não é a mais estável do ponto de vista termodinâmico, justamente por conta da cinética lenta de mobilidade dos constituintes desses cristais sólidos. Depois, nós discutimos um pouco sobre os diagramas de fase, né? Que eu comentei com vocês, que são basicamente gráficos de pressão versus temperatura, em que nós temos áreas bem definidas que correspondem às diferentes fases de uma substância. Então, nós vimos alguns exemplos, como esses que são dados aqui. Esses dois são CO2 e hélio líquido, né? E aqui seria o equivalente à versão genérica dos diagramas de fase. Depois a gente discutiu como é que o potencial químico varia com a temperatura e com a pressão. Então, na primeira condição, nós supomos um sistema que trabalha com pressão constante, portanto, esse termo desaparece da nossa expressão, o que nos leva a uma dependência do potencial químico com a temperatura que é igual ao negativo do valor da entropia molar da substância. Quando a gente faz a mesma consideração para sistemas em que a temperatura é o parâmetro que não varia, nós chegamos a uma dependência do potencial químico agora com a pressão que é igual ao volume molar da substância que está sendo considerada. Nós discutimos com algum detalhe essa dependência aqui do potencial químico com a temperatura, né? Como esse valor é negativo aqui, então o potencial químico obedece, ele decresce linearmente com o aumento da temperatura, mas ele o faz de maneiras diferentes para as 3 fases clássicas, né? As 3 fases clássicas da matéria, sólido, líquido e gás, né? E aí eu deixei para vocês, mais como uma provocação, 2 pessoas me mandaram, eu não sei se a Iandra é dessa turma, eu acho que é da outra, para construir o gráfico do potencial químico contra P. As pessoas que me mandaram se esforçaram um pouquinho, mas tem um porém no gráfico que foi, pelo menos nas 2 versões que me mandaram, que é o seguinte: a linha do sólido é a linha à direita e não à esquerda. Lembrem-se que nós estamos graficando o potencial químico contra a pressão, portanto, não faz sentido que os sólidos estejam na região de menores pressões. Então, aqui nós começamos, a linha vermelha corresponderia à dependência do potencial químico para um gás, certo? Como o volume molar do gás é maior, essa reta é mais inclinada,
Depois, nesse ponto de transição, nós temos, aqui, transição no caso de pressão, né? Temos que lembrar que a temperatura está constante para esse exemplo aqui. Nós temos o estabelecimento da reta azul como sendo aquela que guarda os menores valores de potencial químico para uma dada pressão. Portanto, nesse caso, a fase líquida passa a ser a fase estável. E, finalmente, a menor das dependências para pressões mais altas corresponde ao estabelecimento do estado sólido, né? Sendo que esse aqui é o que tem o menor volume molar para os três. Para a maioria das substâncias, nós vimos na semana passada que a água constitui uma exceção importante a essa regra, porque o volume molar do líquido é menor do que o volume molar do sólido. Ok? Então, no caso aqui, para a água, essas retas corresponderiam aos estados invertidos, né? Na verdade, é um pouquinho mais complicado do que isso, mas, por enquanto, vamos assumir que isso é verdade para todo o intervalo de pressões. Bom, aí eu deixei uma que eu não comentei na aula, mas eu deixei no PDF. Na verdade, foi assim, eu nem pretendia colocar aquilo, eu tinha colocado esse exercício para a gente fazer em sala, depois eu percebi que a aula ia ficar muito extensa, aí eu tirei da última versão, mas aí o PDF que eu mandei para vocês era da penúltima e acabou indo o exercício. Então, eu me sinto na obrigação de comentar com vocês, né? Que é justamente a aplicação dessa última expressão que nós vimos para um sistema em que água e gelo são mantidos originalmente em equilíbrio e depois a gente perturba o sistema. Então, a questão diz assim, a partir dessa expressão aqui, né, dessa equação, mostre que a água líquida se torna estável quando a pressão sobre uma massa de gelo, mantida a 0 grau, é elevada de 1 para 3 bar. As densidades do gelo e da água são aproximadamente 0,92 e 1 grama por centímetro cúbico, respectivamente. Então, aqui dá para ver claramente que o gelo é um pouco menos, 8% menos denso do que a água, tá? Bom, esse primeiro slide aqui, eu vou tratar com vocês um pouco do formalismo. Então, os dados que eu já mandei era que a gente pode fazer a conversão de bar para pascal, 1 bar corresponde a 10 a quinta pascal, e isso seria importante para que a gente expresse o potencial químico em joule, né? Então, uma vez que a gente tem a pressão em pascal, 1 pascal por metro cúbico é igual a 1 joule. Outra coisa que nós precisaríamos também, já que foram dadas as densidades, é a relação entre o volume molar e a densidade, porque o que a gente precisa aqui é o VM para essa expressão. E as massas molares são idênticas, tanto para o gelo como para a água, que é 18 gramas por mol. Tá? Então, partimos dessa expressão. O que é que eu fiz aqui? Eu substituí o termo VM desta expressão pela relação entre a massa molar e a densidade. Depois, uma vez que a gente vai tratar de encontrar valores, nós temos que trabalhar com as formas integrais dessa expressão aqui, que é uma expressão diferencial. Então, eu estabeleci aqui os limites de integração que eu chamei de inicial e final para os dois casos, dois lados da equação. Uma pressão que varia e com ela um potencial químico que varia, ok? Então, quando a gente aplica a integral aqui, a gente vai ficar com uma diferença de potencial químico, NiF menos Ni. M e D nós podemos considerar que são invariáveis, portanto, estão fora do limite de integração. E se a gente aplica esses limites aqui à pressão, nós vamos ter PF menos PI. Eu posso simplesmente chamar esse termo aqui de delta Ni e esse termo aqui de delta P. Então, nós chegamos à expressão que nos interessa, quer dizer, ao formalismo final que será aplicado para os números que nós temos. Tá? Então, eu fiz assim, ó. Peguei lá o valor a variação do potencial químico, vou voltar rapidinho aqui. Quer dizer, a gente está jogando já as grandezas nessa expressão, tá? Então, eu já estou expressando isso aqui em quilograma por mol. Isso aqui seria a massa molar da água, certo? Como é dado em grama, então, quilograma por mol, 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 elevado à quinta pascal, porque é a diferença entre a pressão final e a pressão inicial. 3 vezes 10 à quinta, que seria 3 bar, menos 1 vezes 10 à quinta. Então, já estou colocando a diferença ali.
E aqui seria a densidade do gelo, né? 0,92 gramas por centímetro cúbico, já expressa em quilograma por metro cúbico. Tá? Então vejam que aqui essas unidades podem ser canceladas, o que sobra para a gente? 1,8 vezes 2 aqui, dividido por 920, aqui sobra Pascal, mol a menos 1 já está aqui em cima, e metro cúbico aqui embaixo. Esse valor aqui vai dar 3,913 joules por mol. Tá? É a variação do potencial químico para o gelo quando a gente sai de 1 bar para 3 bar. Agora vamos fazer a conta para a água. Segue-se o mesmo formalismo, a única coisa que muda é esse número aqui embaixo, porque a água é mais densa, certo? Então, escreva a expressão aqui, nós chegamos ao número de 3,600 joules por mol. Ou seja, o que essas duas expressões comparadas querem nos dizer é que a densidade da fase vai determinar como o potencial químico depende da pressão. E aí, se a gente volta no que foi discutido na última semana, fica claro que, bom, isso é uma outra forma de encarar porque é que aquelas retas, aquelas dependências, as inclinações das retas são diferentes para as diferentes fases, porque todas elas têm densidades diferentes. Tá? Mas ainda não calculamos o que acontece com essa amostra, aliás, não concluímos o que acontece com ela, nós chegamos só a dois valores de variação do potencial químico. O que é que esses valores vão significar especificamente? Então, vamos lá. Vamos para o início da condição experimental. Nós estávamos originalmente a 0 grau, a gente já sabe que exatamente a essa pressão e a essa temperatura, os potenciais químicos do gelo e da água, que não interessam numericamente, a gente sabe que eles são iguais porque gelo e água existirão no equilíbrio, certo? Quando eu aumento a pressão para 3 bar, as duas fases vão aumentar o valor do potencial químico. Isso aqui a gente já discutiu na semana passada, é uma conclusão óbvia, mas nós acabamos de ver pelo cálculo que as fases o fazem em proporções diferentes. Então, se a gente subtrai o valor que aumentou o potencial químico do gelo, menos aquele que aumentou para a água, nós chegamos a uma diferença de 0,313 joules por mol, tá? Para esses 2 bar em que a pressão foi aumentada. O que significa dizer que agora o potencial químico do gelo será 313 milijoules por mol, maior do que o da água. Se ele é maior do que o da água, o gelo não pode existir como fase estável a 3 bar e 0 grau. Então, bom, isso foi o que eu acabei de falar. Portanto, isso explica aquele diagrama de fase, numericamente, aquele diagrama de fase que nós discutimos qualitativamente na última semana. Quando a gente está, eu teria que pensar em, a imagem está especular, projetada para vocês aí, a dependência do diagrama de fase é assim para a água, certo? Então, a gente está saindo de uma condição de pressão aqui em que a gente está exatamente em cima da linha, que corresponde à estabilidade entre as duas fases, mas como o potencial químico do gelo cresce mais, quando a gente sobe a pressão, a gente deixa de correr em cima dessa linha do equilíbrio e entra na região de água líquida, como sendo a única fase estável. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Tá, então sigamos. Vejam, nós investigamos um gráfico que mostrava a dependência do potencial químico com T e o outro com P. Ok? Agora eu vou tratar de combinar essas duas dependências num único gráfico, e aí eu vou escolher o gráfico de potencial químico contra a temperatura, por uma mera questão de que é mais fácil a gente simular esse tipo de coisa no laboratório, é mais fácil trabalhar com sistemas em que se varia a temperatura, ou com um banho de gelo, ou com uma chapa de aquecimento, do que aqueles sistemas em que se varia a pressão. Mas nós vamos carregar essa informação da dependência da pressão
para esse gráfico bidimensional. Então, a gente vai analisar dois casos. O caso convencional, em que o volume do sólido é menor do que o volume do líquido, o que acontece para a imensa maioria das substâncias, e o caso da água, em que o volume do sólido é maior do que o volume do líquido. Tá? Então, vamos pegar o caso A primeiro, o caso convencional. Então, levemos em conta sempre essas duas dependências. Vocês estão vendo que o gráfico ficou um pouquinho mais complicado do que aquele que a gente discutiu na semana passada, mas vamos pegar aqui, ó. Eu não tenho a terceira reta aqui, porque no momento a gente não está interessado nela. Não me interessa discutir a região de temperaturas em que o gás é a fase estável. Eu estou pegando só ali o intercepto entre sólido e líquido, ou seja, nas regiões de temperaturas mais baixas. Se a gente pegar esse conjunto de retas aqui embaixo, aqui, ó, essa seria a dependência do potencial químico com a temperatura para o sólido e essa seria para o líquido, tá? Agora, quando a gente aumenta a pressão para uma mesma temperatura, o que acontece? Ora, como essa dependência aqui é positiva, significa que para qualquer ponto que constitui essa reta, se eu pegar, por exemplo, esse ponto que está marcado pela bolinha vermelha do laser ali, e aí eu aumento a pressão mantendo a temperatura constante, eu vou cair aqui. Se eu tiver num ponto mais à frente de temperatura e aumento a pressão, eu vou cair aqui. Então, esse infinito conjunto de pontos que descreve a reta do sólido, ele vai ser todo projetado numa reta que estará acima para a mesma temperatura, o que significa que essa reta corre paralela com a reta original, tá? Agora, como a dependência para o líquido é maior com a pressão, porque aqui a gente está assumindo que o volume do líquido é maior, significa que essa reta aqui, ó, a diferença da reta original para a reta que leva em conta o aumento da pressão para o mesmo aumento de pressão vai ser maior, simplesmente porque esse número é maior. Então, essa reta verde também correrá paralela à reta original, só que a distância dela, a dependência com a pressão, será maior do que no caso do estado sólido. Qual é a consequência imediata? Ora, se nesse ponto aqui o líquido começa a ter os potenciais químicos mais baixos, esse ponto corresponde ao que nós chamamos de temperatura de fusão. Quando eu vario as duas retas, mas vario em proporções diferentes, porque a reta do líquido se afasta mais da reta original, a consequência natural é que a temperatura de fusão vai mais para a direita, ou seja, as temperaturas de fusão são mais altas para sistemas, são mais altas com o aumento da pressão para sistemas em que o sólido ocupa um volume molar menor do que o do líquido. E aí, através dessa interpretação, já fica mais ou menos evidente que no caso da água, esse comportamento deve ser o contrário, tá? Vamos a ele? Então, mantive a equaçãozinha ali só para a gente não esquecer dela, que essa dependência vai ser função do valor desse parâmetro. No caso da água, nós já vimos, desde a semana passada, que o volume molar do sólido será maior do que o volume molar do líquido. Ou seja, agora a dependência maior é da primeira reta. Então, nós temos aqui a reta que descreve o estado sólido. Quando a gente aumenta a pressão, ó, uma coisa importante, esse aumento de pressão é o mesmo aumento para cá, tá? O que está variando é por conta do volume molar. Mas o mesmo aumento de pressão, que poderia perfeitamente ser aquele exemplo que nós vimos bem no iniciozinho da aula, de 1 para 3 bar, por exemplo, só para a gente dar números concretos às grandezas que estamos considerando. Quando a gente aumenta essa pressão, agora a reta que vai se afastar mais da reta original é a reta do sólido, simplesmente porque esse número aqui é maior do que esse. Então, nós temos uma reta paralela que se afasta muito, e no estado líquido nós temos uma reta paralela que se afasta proporcionalmente menos. O que é que vai acontecer? Esse ponto de intersecção, que originalmente era aqui, ó, na temperatura de fusão da água original, quando nós aumentamos a pressão, agora o ponto de intersecção acontece à esquerda e não à direita da temperatura de fusão original. Ou seja,
a temperatura de fusão diminui. Nós conseguimos manter a água a temperaturas abaixo de zero. Simplesmente por conta da diferença entre os volumes molares das duas fases. Isso está claro? Bom, como vocês, só o Kaique se manifestou, eu vou assumir que vocês estão entendendo, tá? Então agora vamos considerar, partindo desse pressuposto, vamos considerar uma condição ligeiramente diferente. Agora vamos imaginar o seguinte experimento. Eu tenho uma fase líquida, ou seja, uma fase condensada, que está em equilíbrio com o seu gás, tá? Com o seu vapor. E aí eu vou aumentar a pressão só da fase condensada. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente faz isso? A forma mais simples é pensar num experimento desse tipo aqui, ó. Nós temos esse pistão, ele é permeável à fase gasosa, então, por exemplo, moléculas de gás estão livres para percorrer livremente esse caminho aqui, podem entrar no líquido, sair do líquido, mas os poros do pistão são suficientemente pequenos para não deixar que o líquido escoe para cima. Certo? Então, nesse caso, a gente começa a baixar o pistão, ou seja, eu não estou interferindo com a pressão imposta à fase gasosa, mas a fase líquida está sendo comprimida. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa pressão aqui de cima? A de baixo a gente já sabe, porque nós estamos impondo que ela está aumentando. O que acontece com a pressão da fase gasosa? Antes de tentar fazer qualquer espécie de conta, só usando a intuição e o que vocês já sabem de equilíbrio químico. A princípio, professor, no meu entendimento, a pressão vai diminuir do estado gasoso, né? Explica, Thaisa. Por quê? Porque você está tendo um maior espaço ali para as moléculas ficarem em movimento, na parte do estado gasoso. À medida que o pistão baixa, você tem um volume que vai aumentando em cima. É essa a ideia. É uma ideia muito interessante. E ela seria verdadeira se o pistão não fosse permeável ao vapor. Lembra que eu comecei a... Então, na verdade, nós temos que considerar duas coisas. Primeiro, a gente está perturbando um sistema físico-químico no equilíbrio, e vocês lembram que essas perturbações, pelo menos nos modelos, né, para que a gente mantenha o estado de equilíbrio, são sempre perturbações infinitesimais. Então, esse abaixamento do pistão é pequenininho, até porque vocês sabem que as fases condensadas são quase incompressíveis, né? Não dá para a gente pegar uma amostra de água e comprimi-la à exaustão. Ela vai oferecer uma resistência. Mas o seu raciocínio está certo, porque esse volume acima da fase gasosa estaria aumentando. Só que como o pistão permite que as moléculas escapem, então, à medida que você vai pressionando a fase condensada e ela é incompressível, o que é que vai acontecendo? Cada vez mais moléculas tendem a escapar para a fase gasosa. E esse escape é maior do que o ganho do volume. Então, o que nós observamos no sistema real é que essa pressão aqui aumenta quando essa aumenta. Tá? A questão é, a gente tem como dar um número aí, temos como calcular esse efeito, que é justamente disso que a gente vai tratar agora. E vocês vão ver que é relativamente simples, e de novo, nós partimos de uma condição que estabelecemos na semana passada, que é a igualdade dos potenciais químicos. Então, originalmente, antes de ser exercida qualquer pressão, o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás, se a gente assume que esse sistema está no equilíbrio, tá? Se a gente está aplicando uma diferença de pressão infinitesimal, isso significa que o equilíbrio será conservado. Portanto, para qualquer mudança que preserve o equilíbrio, as variações de potencial químico nas duas fases
tem que ser iguais porque antes da perturbação o potencial químico das fases é igual e depois da perturbação também. Ora, se eles são iguais no início e são iguais no fim, a diferença do potencial químico nas duas fases terá que ser igual, né? De forma que ele seja mantido. Então, vamos ao formalismo que descreve o que acontece com esse sistema. Quando a gente adiciona uma pressão adicional no líquido, ou seja, aquela pressão que é feita pelo operador, o sujeito macroscópico está fora do sistema apertando o pistão, eu vou chamar isso de dP maiúsculo, para que a gente não confunda com aquele P minúsculo que é a pressão do gás, a pressão de vapor do gás, tá? Então, nós podemos usar duas expressões para a variação do potencial químico. Vejam que isso aqui, ó, é exatamente aquela definição que nós vimos na semana passada, que vem de dNi, VdP menos SdT, estamos considerando a temperatura constante, sistema em equilíbrio, o termo menos SdT vai embora, sobra o VdP. Eu trago o dP para cá, só que aqui eu estou usando um P maiúsculo para sinalizar que é uma pressão imposta de fora do sistema. Isso para a fase líquida. A pressão que aparece como consequência na fase gasosa é uma pressão exercida por moléculas do líquido que estão passando para a fase gasosa. Portanto, aí nós estamos falando de uma variação infinitesimal da pressão de vapor exercida pelo próprio gás. E aí nós representamos essa pressão com um P minúsculo, tá? Para diferenciá-la daquela pressão que nós estamos impondo. Eu até coloquei aqui para vocês não esquecerem quando forem dar uma olhada nesse material. Bom, agora a gente vai fazer, vamos assumir uma coisa que geralmente a gente faz na físico-química quando trabalhamos com estados gasosos, que gera uma equação que facilita muito a nossa vida, que é assumir que o gás é um gás ideal. Tá? Embora a gente faça muito isso, eu espero que o professor Gilberto já tenha convencido vocês que na grande maioria das situações experimentais, exceto para pressões muito altas e temperaturas muito altas, temperaturas muito altas e pressões muito altas, um gás se comporta como um gás ideal, tá? Ou então em situações extremas como, por exemplo, perto do interior de uma estrela, onde você tem um plasma submetido a altas pressões, aí não dá para usar um modelo de gás ideal. Mas nas situações corriqueiras do dia a dia, a gente pode assumir que a maioria dos gases são gases ideais. Bom, então eu vou fazer o seguinte, já que eu posso assumir que o gás é ideal, para a expressão do potencial químico do gás, eu substituo o termo Vm por RT sobre P. Vocês lembram que PV é igual a nRT. Eu não coloquei aqui, mas V sobre N é justamente o volume molar. Então vai ficar PV sobre N igual a RT. Se eu isolo o V sobre N, vai ficar RT sobre P. Tá? Então eu substitui a expressão do gás ideal aqui. Nós chegamos a uma equação que para a gente é mais interessante porque ela traz P em função de dP. Se a gente combina essa expressão com a do líquido, que a gente deixou lá paradinha, e a gente sabe também... Espera aí. O Zoom resolveu me oferecer um update aqui fora de hora. Essas duas expressões podem ser igualadas, porque essa variação aqui é igual a essa, nós chegamos a esta expressão. Então, aqui, ó, eu simplesmente reescrevi qual é essa variação aqui do lado esquerdo da minha expressão, e a conclusão aqui chegamos a partir do fato que nós assumimos que o gás é um gás ideal, gera essa expressão que eu reescrevi aqui. Ok? Então, guardemos essa expressão. E agora, vejam que nós temos, rapidinho, nós temos uma equação que ela é uma derivada em ambos os lados. Então, a gente tem que dar um jeito de integrar essa expressão para chegarmos a uma... Aqui o que nós estamos dizendo é o seguinte, ó, eu tenho uma variação em função de outra variação. Uma variação na fase líquida em função... Uma variação na fase gasosa em função de uma variação na fase líquida. Mas isso não é exatamente o que me interessa, porque isso é pouco prático. O que eu quero é chegar a uma expressão que diga, ó,
Se eu tenho uma pressão, sei lá, de 1 bar na fase gasosa e eu começo a comprimir a fase condensada, qual será o valor dessa pressão final aqui? Tá? E os dPs não me permitem calcular isso. Então, eu tenho que chegar no equivalente integral dessa expressão. Então, para isso, vamos estabelecer limites de integração, as famosas condições de contorno, certo? Quando não há nenhuma pressão adicional atuando sobre o líquido, ou seja, antes de a gente começar a baixar o pistão, tanto a pressão sentida na fase condensada como a pressão da fase gasosa é a pressão normal de vapor da substância. Então, nos dois casos, o P da fase condensada, que é o P maiúsculo, é igual a o que a gente vai chamar de P asterisco. Esse asterisco é normal, tá? Costuma-se usar. A gente vai usar isso para temperatura normal de fusão, pressão normal de fusão, tá? Então, já guardamos esse asterisco aí como esse símbolo que é uma condição normal. Por outro lado, a pressão que o gás, que moléculas do gás estão sentindo por conta do seu ambiente químico, também é expressa pela pressão de vapor do próprio gás. Inclusive, essa é a definição clássica, né, da pressão de vapor normal. As coisas mudam um pouquinho quando eu começo a comprimir a fase condensada. Por quê? Agora, essa pressão aqui, ela já não pode ser expressa simplesmente pela pressão de vapor, porque além da pressão que a camada gasosa já exerce normalmente sobre o líquido, agora tem o pistão, tá? E eu estou chamando essa pressão adicional que eu imponho, né, como ΔP. Então, aquele P grande agora passa a ser a pressão do próprio gás mais a pressão imposta pelo pistão. E, claro, esse P minúsculo aqui, da fase gasosa, ele deixa de ser a pressão normal de vapor, porque também tem moléculas do líquido escapando para a fase gasosa e vai aumentar a pressão. Então, ela já não pode mais ser descrita como P asterisco. Ok? Então, nós temos agora, voltamos à expressão a que nós havíamos chegado, que correlaciona essas variações de pressão para as duas fases, e estabelecemos os limites de integração. Na fase gasosa, que é essa aqui, ó, eu estabeleci que a pressão original é P asterisco e a pressão final é P, ambos minúsculo, porque referem-se às pressões de vapor do gás. Na fase líquida, a pressão original também era P asterisco e a pressão final é P asterisco mais o ΔP que eu estou impondo. Tá? Deixamos essa expressão aí. Vamos assumir que o volume molar é constante ao longo dessa faixa de pressões, já que nós estamos considerando que a variação de pressão é muito pequenininha, ela é infinitesimal, portanto, não tem por que assumir que o volume molar muda, né? Já que o equilíbrio é preservado. Nós chegamos a essa expressão aqui. Tá? Vejam que aqui eu tenho a integral de uma coisa que é equivalente a dx sobre x, né, que vai ser ln de x. Como eu já defini os limites de integração, vai ficar ln de p menos ln de p asterisco, que é igual a ln de p sobre p asterisco. Nesse caso aqui, o dp original vai ser p asterisco mais o final, desculpa, p asterisco mais ΔP menos p asterisco. Esses termos se cancelam, sobra só o ΔP. E nós chegamos à expressão final, que relaciona agora os valores da pressão, e não as suas correspondentes derivadas. Nós podemos ainda aplicar, para a gente não expressar a pressão em termos de um ln, a gente pode aplicar a exponencial dos dois lados da equação. Então, primeiro, o que é que eu faço? Eu passo o termo RT para cá, vai ficar Vm ΔP dividido por RT, aplico a exponencial aqui, esse ln vai embora e surge um exponencial aqui, e eu posso expressar isso dessa forma. Então, vejam que a pressão de vapor, ela aumenta exponencialmente com o aumento da pressão imposta à fase condensada. Daí, Thaisa, voltamos àquela afirmação que eu fiz logo que você fez a sua intervenção,
que esse aumentozinho infinitesimal do volume ele não é suficiente para compensar o aumento da pressão, porque a pressão, chegamos à conclusão finalmente que a pressão aumenta exponencialmente, enquanto que o volume vai decrescer linearmente. Tá? Então, como produto final, o que nós temos é que a pressão na fase condensada aumenta. E por que é que eu posso dizer que ela aumenta? Eu gosto muito de fazer a análise das expressões. Vamos assumir que essa pressão aqui é 1 bar, tá? Independente de qual seja a substância. Para que esse termo seja maior do que esse valor da exponencial tem que ser positivo. Qualquer número negativo aqui vai fazer com que esse número seja menor do que 1 e decresça o valor de P com relação a P asterisco. Por que é que eu posso dizer que essa exponencial é positiva? Ora, R é a constante universal dos gases. T é a temperatura em Kelvin. Não existem temperaturas negativas em Kelvin. O volume molar da substância sempre será positivo. Não faz sentido físico falar em volume molar negativo. E o ΔP é um aumento de pressão, ou seja, a pressão final, se é um aumento, será maior do que a inicial, portanto, esse termo também é positivo. Então, eu tenho um conjunto de termos, não atribuímos valores a eles ainda, mas eu tenho um conjunto de termos que são todos positivos. Certo? Portanto, essa exponencial terá que ser positiva e, desculpa, terá que ser maior do que 1 e, portanto, esse termo aqui, P asterisco, multiplicado por um termo maior do que 1, implica que P será maior do que o seu valor original. Ok? Só para a gente brincar um pouquinho, vou dar uns 15 minutos para vocês usarem essa expressão, que a gente acabou de chegar a ela, para calcular esse efeito aqui. Ó. Calcule o efeito de um aumento de 100 bar sobre a pressão de vapor do benzeno a 25 graus. Então, temperatura mantida fixa. A pressão original, vocês podem assumir que a pressão é qualquer uma, porque o que interessa aqui é o ΔP, o aumento. Então, esse termo aqui é o termo que nos interessa. Se isso aqui a gente assume como 1, então eu tenho que o valor é simplesmente o valor da própria exponencial. Tá? Aqui nós temos os dados de densidade e massa molar, porque vocês vão precisar disso para calcular o volume molar. Entenderam? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que em vez de... Eu vou deixar aí a gente faz, mesmo que a aula da próxima semana seja gravada, eu trago a resolução dessa questão e vocês comparam com aquilo que vocês fizeram, porque eu estou vendo aqui que já faz 48 minutos que eu estou falando com vocês. A questão vai ficar meio extensa demais, então a gente já segue, eu deixo isso como lição de casa. Pode ser? Eu acho que é mais negócio. Ok. E aí vocês comparam o valor a que vocês chegaram com aquele que eu demonstrar na próxima aula. Ok, bom, professor. Agora vamos tratar, gente, de entender como é que a gente chega naquelas linhas que delimitam as fases. Como é que a gente constrói um diagrama de fases teórico? É lógico, a gente pode ir para o laboratório. Pois não, Thaisa? Não, professor, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu ia viajar demais. Pode dar seguimento. Você que sabe. Se quiser fazer, estamos aqui. Depois eu mando no Zap. Tá bom, combinado. Bom, como dizia eu, então vamos tratar agora da localização das fronteiras daquelas fases, inclusive tratar de entender por que é que algumas linhas são curvas, enquanto uma linha é reta, né? Então, a gente parte dessa condição aqui. Vamos imaginar que nós temos duas fases, que eu estou chamando aqui agora de alfa e beta, que estão em equilíbrio a uma certa pressão e uma certa temperatura. Seria como se a gente tivesse um pontinho daqueles que descreve aquelas retas do diagrama de fase. E agora eu quero variar P e T de forma infinitesimal, até porque se eu tiver um único ponto, se eu tiver o estabelecimento
unidimensional do valor do potencial químico, eu não tenho como construir um gráfico bidimensional. Então, eu vou variar P e T de forma infinitesimal. Se o equilíbrio é mantido, de acordo com a última condição que nós discutimos, então nós podemos dizer que a variação do potencial químico nas fases alfa e beta são iguais. Tá? Nós também sabemos disso aqui, certo? Eu reapresentei essa expressão para vocês na semana passada, mas vocês já a conheciam. Então, a gente pode tratar essas igualdades entre as fases a partir das descrições das grandezas que compõem o potencial químico. E por que é que isso é interessante? Nós temos que arranjar um jeito de descrever como P varia com T e vice-versa. Então, vejam que a própria expressão que define o potencial químico, ela já nos dá uma pista importante de que eu preciso desses termos e não desse aqui. Porque aqui eu tenho relações de variação de T e variação de P. E é justamente disso que eu preciso para construir um diagrama de fase. Então, a gente pode expressar essas igualdades desse jeito aqui, ó. Eu pego para a fase alfa e digo, bom, isso aqui vai ser igual a menos a entropia molar de alfa, que multiplica o termo dt, mais o volume molar de alfa, que multiplica o termo dp, e faço a mesma coisa para a fase beta. Tá? Então, nós chegamos a uma equação que é um pouquinho maior do que a original. E agora o que a gente pode fazer é separar os termos que compõem o volume molar daqueles que compõem a entropia molar. Vejam que aqui o termo menos desapareceu porque eu inverti a entropia de lado. E aí eu posso chamar essa relação dp-dt, que é justamente aquela que descreve o diagrama de fase. Nós temos P nesse eixo e T nesse eixo, como uma diferença entre os valores das entropias molares das fases, dividido pela variação, pela diferença entre os seus volumes molares. Ora, eu posso simplesmente chamar o termo de cima de ΔS molar e o termo de baixo de ΔV molar. Tá? Essa equação, a primeira pessoa que chegou a essa expressão... Gente, deixa eu, um segundinho só que eu tenho que mandar uma informação importante aqui. A primeira pessoa que chegou a essa expressão foi o Clapeyron, e a equação é conhecida como equação de Clapeyron nos dias de hoje, e ela se aplica a qualquer transição de fase, qualquer ponto daquele diagrama de fases, de qualquer diagrama de fases, né, que nós vimos ao longo do curso. Ele pode ser descrito como a diferença entre essas grandezas, tá? Só que agora a gente vai particularizar as três regiões daquele diagrama clássico, ou seja, a linha que separa o sólido do líquido, a linha que separa o líquido do gás, e aqui embaixo, na região de baixas pressões, a linha que separa o processo de sublimação, sólido-gás. E quando a gente faz isso, é melhor a gente trabalhar com outras grandezas que não a entropia, porque a entropia não é uma coisa muito simples de medir no laboratório, tá? Então, a gente vai fazer algumas considerações aqui. Então, vamos começar lá com a fronteira sólido-líquido. A gente parte desse pressuposto. A fusão de qualquer substância vai ser acompanhada por uma mudança de entalpia, certo? E vocês sabem, pelo que vocês já aprenderam de termodinâmica, que o processo de fusão é sempre um processo endotérmico. Eu tenho que fornecer algum calor a uma substância para tirá-la do estado sólido e levá-la ao estado líquido. E isso vai acontecer, se a gente está falando de substâncias puras, a uma temperatura definida. Então, a gente pode, a partir daí, usar uma das definições clássicas da variação de entropia de um sistema desse tipo, que é o ΔH, que vocês também conhecem como o calor reversível, certo? É uma das definições de entropia. Seria a variação de entalpia do processo dividida pela temperatura em que ocorre o processo de transição de fase. Ora, vejam que a partir dessa expressão simples, nós já achamos um jeito de substituir aquele termo ΔS na equação de Clapeyron.
E é muito mais simples medir variações de entalpia no laboratório do que variações de entropia. Nós precisamos basicamente de um calorímetro, tá? E aí eu posso, partindo dessa expressão, substituo o termo ΔS aqui por ΔH sobre T, nós chegamos, já que a gente está tratando da fronteira entre sólido e líquido, eu já tomei o cuidado de colocar um Fzinho aqui para a gente lembrar que a gente está falando do processo de fusão. Então, o dP/dt é simplesmente dado pela variação de entalpia do processo de fusão, ou seja, quanto calor nós tivemos que fornecer à substância para que ela entrasse em processo de fusão, dividido pela temperatura em que isso ocorre, multiplicada pela variação do volume molar da substância durante este processo. Ok? É uma equação, uma expressão bem simples, né? Então, se a gente quiser, vejam que a gente está descrevendo um ponto, mas se eu quiser a curva inteira, eu terei, mais uma vez, que fazer a integração dessa expressão, dessa dependência dP/dt, tá? Eu vou assumir que os valores de ΔH e ΔV não mudam com a temperatura e com a pressão, e isso é virtualmente correto. Os valores de ΔV varia muito pouco. ΔH varia, a gente pode encontrar expressões que levam em conta essas variações. A gente está falando de uma casa, cinco casas, a variação de uma unidade 5 casas após a primeira vírgula. Após a vírgula, no caso, né? Então, seriam décimo de milésimo de uma unidade de quilocaloria, por exemplo. Então, é completamente desprezível essa variação para esse intervalo dt que nós estamos considerando. Então, aqui a gente vai chamar a temperatura de fusão de T asterisco, ou seja, a temperatura normal, quando a pressão for a pressão normal, que no caso é 1 bar, tá? E ela vai mudar para uma outra temperatura, T, para qualquer outra pressão que não seja a pressão normal de fusão, tá? Então, trazemos a expressão, definimos agora os limites de integração igual ao que fizemos no caso anterior, quando a gente estava tratando do aumento de pressão da fase condensada. Então, nós saímos da pressão normal para uma pressão P, o que implica dizer que a temperatura sai de uma temperatura normal dada por T asterisco para uma outra temperatura chamada de T. Então, resolvemos essa integração. Aqui vai ficar simplesmente P menos P asterisco. E aqui vai ficar ln de T sobre T asterisco, tá? Dados estes limites. Então, aqui eu posso simplesmente pegar o menos P asterisco e passar para o lado de lá. E aqui, ó, vejam que eu tenho uma expressão exata que me permite dizer o seguinte: bom, se eu sair de uma temperatura, por exemplo, água entra em fusão a 373,15 Kelvin. E agora eu fui para uma temperatura de 374 Kelvin, que está bem dentro da margem para a gente considerar que essa variação é infinitesimal, a pressão sairá de 1 bar para uma outra pressão que é expressa por esse P aqui. Ok? Essa é a expressão derivada da equação de Clapeyron, especificamente para a fronteira SL, ou seja, para a relação entre pressões e temperaturas durante o processo de fusão. Essa expressão é exata, tá? Agora, se o T e o T asterisco são próximos, vocês vão encontrar em alguns livros essa relação aqui, ó. Esse termo aqui, ele pode ser simplificado, ele pode ser reescrito como T menos T asterisco dividido por T asterisco. Tá? Então, qualquer uma das duas formas se aplica, mas por que é que essa expressão aqui é particularmente útil? Para a gente olhar para a expressão e perceber que ela guarda uma relação linear de P com T.
o que não dá para ver muito bem nesse caso aqui, porque afinal de contas é um LN. Mas mesmo é aquela história, é o equivalente a dizer o seguinte: você tem uma curva, uma expressão, uma função que é descrita por uma curva, por exemplo, um crescimento exponencial, mas se a gente pegar intervalos muito pequenos dessa curva, eles parecerão segmentos de reta, que é justamente o que a gente está assumindo quando a gente fala que isso aqui é muito perto, ó, que essa variação é infinitesimal. Significa que esse número aqui é muito parecido com esse. E nesse caso, a gente pode aproximar essa expressão por essa. O que significa dizer que, a não ser que a gente esteja em limiares de pressão muito, muito altos, que a gente nem costuma conseguir, você não vai ver nenhum comportamento curvilíneo, vai ver simplesmente uma reta. Ok? Agora, só para a gente fazer um exercício de imaginação, eu tenho uma figura aqui, tá? É só para a gente pensar um pouquinho sobre ela, mas eu queria que a gente se debruçasse sobre esta equação aqui para analisar cada um dos termos. Então, se eu quiser fazer a correlação com o diagrama de fases que nós vimos na última aula, não sei se vocês lembram, mas a região que separa sólido de líquido, ela é expressa por uma reta que tem uma inclinação bastante íngreme, né? É uma reta bem acentuada. Como é que a gente pode entender esse comportamento aqui, ó? É só analisar a expressão. Vejam, nós estamos tratando de duas fases que são fases condensadas, portanto, a variação de volume durante o processo de fusão, ela não costuma ser muito grande, esse termo aqui é pequeno. Esse termo aqui, numericamente, ele é muito maior do que esse, tá? E o fato de que a inclinação é positiva, ou seja, a pressão cresce quando a temperatura cresce, é expresso pelos seguintes fatos. P asterisco, sempre um número positivo. A variação de entalpia durante um processo de fusão, que é endotérmico, entalpia final maior do que a inicial, significa que esse número é maior que zero. A variação do volume durante o processo de fusão, maior do que zero para a maioria das substâncias. Se a gente quiser analisar a água agora, esse termo aqui passa a ser menor do que zero, e aí essa pressão aqui diminui com o aumento da temperatura, ou seja, a reta vai ter uma inclinação invertida. Ela vai estar inclinada à esquerda e não à direita. Mas estamos analisando um líquido genérico em que a gente assume que o volume aumentou durante o processo de fusão. Então, se esse termo é positivo, só nos resta analisar esses termos. Essa temperatura aqui, embora seja pouco maior, mas ela é maior do que essa. Então, esse número menos esse vai dar um número positivo. Dividido pela temperatura padrão de fusão, desculpa, a temperatura normal de fusão, que é expressa em Kelvin, que também é um número positivo, faz com que essa razão seja um número positivo e essa razão seja um número positivo. Então, a pressão só pode aumentar quando a temperatura aumenta. Está claro isso? Passamos agora para a segunda fronteira, que é a fronteira entre o líquido e o gás. Então, nós partimos das mesmas considerações, tá? Também existe uma relação entre ΔS e ΔH, que é ΔH sobre T. A gente pode substituir o ΔS, já que a equação de Clapeyron se aplica para qualquer região do diagrama de fases, nós usamos a mesma expressão de partida. Aqui tem só uma diferença, que é a seguinte: um dos estados é um estado gasoso. E quando a gente olha agora para o diagrama de fases inteiro, vejam que a gente está descrevendo esta região aqui, ó. Essa dependência. E ela é diferente dessa. Certo? Por que é que isso acontece? Essa é a grande questão. Então vamos dar uma olhada nessas dependências que são um pouquinho distintas. O fator que vai fazer com que aquilo ali seja uma curva, que seja muito mais
sensível à variação de pressão é o fato de que uma das fases é um gás, e os gases são muito mais compressíveis do que as fases condensadas, nesse caso aqui especificamente do que um líquido, tá? Então a gente pode assumir o seguinte: essa variação de volume durante o processo de ebulição, a gente pode aproximá-la ao volume molar do gás, porque o volume molar do gás é muito maior do que o volume molar do líquido. Ele vai ser basicamente limitado pelo volume do recipiente. Se for um sistema aberto, ele vai ser ordens de magnitude maior do que o volume da fase condensada. Então, o volume da fase condensada passa a ser desprezível com relação à fase final, que é a fase gasosa. A gente pode assumir que a variação de volume basicamente é aquele volume que se formou após o processo de ebulição ter se completado. Então, além de tudo, de novo, a gente pode assumir que o gás se comporta da forma ideal, de forma que esse termo Vm aqui, de novo, pode ser substituído por RT. Então, a gente pega essa dependência, joga na expressão original, vejam que agora o R e o T estavam aqui embaixo, já tinha o T aqui, certo? Que era o ΔH sobre T, então vai ficar T vezes T, eu já escrevi como T quadrado, e esse termo P passa a aparecer aqui em cima. Vamos tratar agora, vejam que aqui nós temos um T e a dependência com T está aqui. Aqui nós temos o P e a dependência, o dP está aqui. Então vamos agrupar os termos equivalentes. Primeiro vamos fazer uma brincadeirinha aqui, que é a dx sobre x é igual a dln de x. Isso eu posso fazer essa substituição quando eu trago o P para cá, certo? Então vai ficar dP sobre P, que é igual a dln de P, que já está expresso aqui. E esse T aqui eu passo para o lado de lá da equação. Vai ficar a variação da entalpia durante o processo de ebulição, que multiplica a variação infinitesimal da temperatura, dividido pelo termo RT quadrado. Bom, e daí? De novo, assumimos que esse parâmetro aqui independe de T, e o R nós já sabemos que é uma constante, portanto, também dependerá de T. Então, eles estão fora dos limites de integração. Aí, só para não cansar vocês, como a gente já tinha estabelecido os limites, que seriam de P asterisco até P e de T asterisco até T, eu pulei algumas etapas aqui, não escrevi os limites de integração, fui direto para a expressão final, tá? Vai ficar aqui um ln de P sobre P asterisco, aqui nesse caso, e aqui vai ficar a variação da entalpia de ebulição por R1 sobre T, né? Porque aqui é dt por T quadrado, e a gente sabe que dx por x quadrado é menos 1 sobre x. Então, inclusive por isso, os deltas aqui foram invertidos, né? O T, que apareceria no limite de integração, apareceria à esquerda, menos T asterisco, mas como tem um menos multiplicando tudo aqui, eu simplesmente inverto o argumento da minha expressão. E aí nós chegamos a essa dependência especificamente que define a região de pressões e temperaturas que separa o que é estado líquido do que é estado gasoso. Uma vez mais, eu peço para que a gente avalie essa dependência. Então, vejam, pelo fato de que agora eu substituí o termo correspondente ao volume molar pelo volume do gás, e aí aparece um termo quadrático aqui, o resultado da integração não é a mesma expressão, é 1 sobre T. E isso aqui está na forma de um exponencial. Então, vejam claramente que eu tenho um exponencial aqui. Mas, mais do que isso, ela é um crescimento exponencial. Como é que a gente explica isso em termos desta equação? Esse termo é positivo, porque o processo de ebulição também é um processo endotérmico, né? Para a gente converter um líquido num gás, nós temos que fornecer calor. O R é um número positivo, e essa temperatura é maior em termos numéricos do que essa. Ou seja, eu tenho 1 dividido por um número que é um pouquinho menor do que esse número. Então, de forma que essa fração é um pouquinho maior do que essa. Essa menos essa vai dar um número positivo. E isso explica as dependências positivas de P com T.
Gente, essas expressões são tão ricas que para qualquer ponto, se você tiver o ΔHE de uma substância e souber o ponto de partida para uma determinada pressão, eu tenho uma determinada temperatura, e você começa a variar a pressão, você tem a possibilidade de ilustrar essa curva inteira aqui, até que a gente eventualmente chegue no ponto crítico. Aí o ponto crítico já não é descrito por essa equação aqui, a gente teria que levar em consideração outros aspectos. Ok? E aí faltou uma fronteira, que é a fronteira sólido-gás, ou seja, a gente está trabalhando lá embaixo agora, aqui, ó. Certo? Vejam que o comportamento também é um comportamento curvo, que mostra um crescimento exponencial, que separa na linha que corresponde ao equilíbrio entre as duas fases. E nós partimos exatamente do mesmo pressuposto. A única coisa que eu mudei aqui é colocar um S relativo às grandezas específicas da substância, porque agora nós temos um processo de sublimação e não de ebulição. Tá? Então, todas as considerações feitas para a condição 2 também são válidas aqui. Ou seja, nós também podemos assumir que a variação de volume é igual ao volume molar do gás. Também podemos substituir o volume molar do gás por RT sobre P na expressão, e nós fazemos o mesmo tipo de raciocínio que a gente usou para o caso da ebulição. Consequentemente, nós chegamos a uma equação que é algebricamente idêntica. É lógico que os valores aqui não serão os mesmos, né? Porque aqui agora a gente está falando da região de sublimação. Então, as temperaturas seriam mais baixas e as pressões correspondentes, o intervalo de pressão, também seria mais baixo do que no caso das ebulições. Aí eu tenho uma perguntinha para vocês, que é a seguinte. Se essas expressões são idênticas, por que é que essas curvas aqui são diferentes? Essa curva, vocês estão vendo que ela dá uma suavizada quando ela chega nesse ponto aqui. Ela é quase igual, mas ela perde um pouquinho da inclinação, certo? Ela vem com uma determinada dependência, se acentuando, depois ela tem uma descontinuidade, ela tem uma quebra. Por que é que isso acontece? Acontece pelo fato que a gente precisa de fornecer mais calor para tirar uma substância do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, existe uma variação de entalpia maior envolvida. Tá? Portanto, essa dependência aqui, expressa pelo termo exponencial, ela é um pouquinho maior no caso do processo de sublimação do que no processo de ebulição correspondente. Mas vejam que, a partir dessas três relações, a gente pode explicar completamente, não só qualitativamente, quanto quantitativamente, por que é que as substâncias se comportam dessa forma e por que é que o diagrama de fases tem esse formato, inclusive para a exceção que nós discutimos na última semana, que é a água, que é o fato de que o volume molar tem o sinal invertido, ele vai diminuir, portanto, a reta fica com inclinação para a esquerda e não para a direita, como mostrado nesse exemplo aqui. Então, por fim, eu queria sugerir para vocês, para a gente discutir na próxima aula. Eu também vou trazer a resolução. Eu não sei ainda, tá, gente? Se a aula vai ser assíncrona ou síncrona. Vai depender de uma série de coisas que não dependem só de mim, mas depende do colegiado de curso, depende de uma série de outras. Depende da secretaria, depende de uma série de pessoas que eu não tenho como controlar. Então, em função da semana estar um pouco mais ou um pouco menos tranquila, eu terei tempo de discutir isso aqui com vocês à noite. Mas aí fica assim, vocês, de qualquer forma, eu quero que vocês tentem fazer, porque se a gente puder discutir isso ao vivo, a gente faz isso na próxima terça-feira à noite. E se não pudermos, eu mando para vocês a resolução no vídeo que será gravado. Então, vocês vão precisar... estamos falando de ebulição. Então, vocês vão pegar esse material aqui
e vão procurar o dP/dt específico para o caso da ebulição, que é o caso 2, tá? Vão pegar aquela expressão e vão usar esses valores aqui, ó. Entalpia de ebulição da água a 100 graus, 40,7 kJ por mol. Entropia de ebulição na mesma condição, 109,1 joule por Kelvin mol. E o R é aquele valor clássico que vocês já conhecem.